Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Vânia. Só fazer uma pequena correção, que são 14 anos e não 40. Quem der com 40 anos, provavelmente eu já não tenho cabelo mais. Se eu tiver cabelo branco, eu vou até achar bom de ter. Primeiramente, a Nexa, ela é, para quem não conhece, né, a Nexa é uma junção da antiga Votorantim Metais com uma mineradora do Peru que se chamava Milpo, né? Então a gente juntou a antiga Votorantim Metais, o negócio zinco aqui do Brasil, com essa mineradora do Peru, que no fim criou a Nexa, que hoje ela é uma empresa de capital aberto. A gente está listado na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Toronto também. E a Nexa, hoje ela é a quinta maior produtora de zinco do mundo, estamos caminhando para ser a quarta, e eu estou tentando passar o slide aqui, mas não passa. Passou agora. Então, a Nexa, só para vocês entenderem quem é a Nexa, né, nós temos aí 5 minas, né, são 3 minas no Peru e 2 aqui no Brasil. Então, em 2009, a gente começou a discutir o que seria a mineração no futuro, para que a gente não ficasse tão vulnerável aos ciclos do metal. Todo mundo tende a ficar vulnerável nos ciclos do metal, mas para a gente, pelo menos, ser um dos menos expostos ao ciclo de baixa de preço. Então, a gente começou a falar assim, o que seria mineração do futuro? E para a gente, desde aquela época lá, a gente já definiu que a gente queria ser uma mineradora inteligente e responsável, e para a gente ser inteligente e responsável, são 3 pilares principais. Esses 3 pilares principais, o primeiro deles é segurança e produtividade, que aí a gente consegue com tecnologia de automação, tecnologia de informação, e a gente começou a trabalhar com isso lá atrás. Sustentabilidade, e aí economia circular, ou seja, transformar resíduo em produto, recirculação de água, né, ter o máximo de recirculação de água, e redução de gases de efeito estufa. E o terceiro pilar que a gente definiu lá atrás também foi colaboração, que é a base da inovação aberta. Então, a gente já, a partir de 2010, a gente já começou a trabalhar mais fortemente com inovação aberta, fazendo diversos contratos, principalmente com universidade. Então, a gente começou a fazer contratos com diversas universidades, diversos centros de pesquisa, principalmente pensando em hard science. Então, assim, a gente lá separa bem, isso é bem claro para a gente, que você tem a parte que é hard science, que é bem focado na sustentabilidade, economia circular, água e energia, e o soft science, que é mais TI e TA, esse normalmente a gente não fica desenvolvendo tecnologia nova, a gente aplica as tecnologias que existem no mercado dentro da Nexa. Então, a gente definiu dessa forma, começamos a trabalhar, a gente pegou as pessoas que já, meio que a gente verificou perfil dentro da empresa inteira, em todas as unidades, todas as áreas, quem já fazia inovação lá atrás, mesmo sem apoio. E essas pessoas foram os primeiros líderes de projetos de novas tecnologias dentro da Nexa. Isso foi evoluindo, a gente foi fazendo trabalhos, pequenos projetos, mas projetos que davam retorno rápido, e isso acabava gerando fazia a roda girar, vamos falar assim, né? Todo mundo começava a aprovar os novos projetos, porque os primeiros começaram a dar excelentes resultados, né? Nós dividimos a nossa carteira no início em incremental e transformacional, foi o nome que a gente deu, mas transformacional é projetos mais disruptivos. Primeiramente, a gente dividiu essa carteira em 70-30, né? 70 incremental e 30 transformacional. Isso foi lá atrás, a gente começou a trabalhar assim em 2011, 12, mas hoje, para vocês terem ideia, a nossa carteira já é 50-50. A gente tem 50% de projetos transformacionais, 50% de incremental. O próprio conselho, à medida que a gente foi mostrando os resultados dos projetos transformacionais, o conselho foi pedindo que a gente fizesse mais projetos transformacionais, tá? Então, hoje já está em 50-50. E, no fim, quem inova são as pessoas, né? A tecnologia é só um meio. A gente começou com esses inovadores que eram quem realmente já fazia sem ter apoio. E a gente, depois que criou uma governança de inovação, que a gente modificou todos os processos de inovação dentro da Nexa, processo de suprimentos, processo jurídico, todas as áreas, DHO, todas as áreas passaram por mudanças de procedimentos internos para a gente poder
facilitar com que as novas tecnologias fossem implementadas, testadas mais facilmente dentro da Nexa. E isso foi tomando cada vez mais corpo. Hoje a gente já tem, inclusive, programa de cultura dentro da Nexa, que é tocado pelo DHO, para justamente a gente aumentar a quantidade de inovações dentro da empresa e que todo mundo que queira inovar possa inovar. Então, hoje já tem programas já em todas as áreas, na Nexa inteira, fazendo isso. Aqui é só um pouco da história. Então, à medida que a gente foi fazendo, né, em 2014, a gente começou a trabalhar a primeira vez com startup. Então, em 2013 foi quando a gente começou a ter as primeiras conversas, em 2014 foi a primeira POC, né, foram os primeiros testes, que deram resultados muito bons. Então, assim, a gente escolhemos bem na época e tal, as primeiras startups para trabalhar, os resultados foram excelentes. E aí que a nossa presidência já falou assim, ó, vamos aumentar, vamos criar um programa para aumentar a quantidade de startups que a gente pode trabalhar. E aí a gente criou o programa MindLab. Então, o programa MindLab ele foi um programa pioneiro na época, foi em 2016, de mineradoras, na época ninguém tinha, era o único programa de startups, nasceu como programa de startups, na época que tinha, né? A gente começou a trabalhar com 2 áreas só, nanotecnologia e energia renovável aplicada à mineração. Tivemos aí 115 inscritos e 5 contratos assinados, né? Tivemos excelentes resultados, eu vou falar um pouquinho mais de algumas startups que a gente já teve nesse ciclo 1 aí. E a própria presidência já tinha falado, se o MindLab 1 tivesse bons resultados, era para ampliar. O MindLab 1 foi só Brasil, e aí o MindLab 2 já foi Américas, e aí já com aval da presidência para ir para Américas e aumentar as áreas. Então, a gente aumentou as áreas para concentração mineral, internet das coisas, automação industrial, economia circular e logística. Que também tivemos aí 10 contratos firmados, que também deram resultados muito bons, e aí a gente foi para o mundo. E aí a plataforma MindLab, ela deixou de ser só startups. Então, a gente está usando a plataforma MindLab agora, é uma plataforma realmente de inovação aberta em geral, que ela tem alguns programas dentro dela. Então, você tem o MindLab Challenge, que são alguns desafios que a gente coloca para que qualquer empreendedor possa colocar sua solução lá para aqueles desafios que a gente abriu. E aí, empreendedores em geral mesmo, pode ser startup ou não. A gente tem os desafios universitários da Nexa, que é mais voltado para estudantes de graduação, onde a gente coloca alguns problemas do dia a dia que temos nas nossas plantas, nas nossas minas e tal, para que os estudantes possam criar grupos de trabalho dentro das universidades e buscar, junto com os professores e junto com os profissionais da Nexa, soluções para alguns problemas que a gente tem dentro das plantas. Os Minetons, que são o hackathon para mineração, que está voltado mais para TI, né, TI e TA, são soluções que já tem do mercado, a gente tem adaptações rápidas para a gente implementar. E o Insight Channel, a plataforma MindLab agora está aberta 365 dias do ano, 24 horas por dia, para que qualquer pessoa que tenha uma ideia, que tenha uma solução, que ache que ela é aplicável dentro da Nexa, pode se cadastrar e a gente olha essa plataforma toda semana. E dentro da Nexa a gente direciona para a área que é a área mais competente para tocar esse teste, para tocar essa nova tecnologia, né? Hoje, dentro da plataforma, os desafios que a gente tem abertos lá, tem alguns interessantes. Então, por exemplo, de exploração mineral, tem lá inteligência artificial para tratamento de dados e a gente poder descobrir ou diminuir o range de novas descobertas minerais. Então, a gente poder, com vários dados que existem aí disponíveis e com o nosso banco de dados, utilizando inteligência artificial para descobrir áreas que têm um potencial maior de ter novos recursos minerais, né? Jurídico também, também utilizando parte de inteligência artificial para, por exemplo, fazer análise de documentos de forma mais rápida e a gente desafogar o nosso jurídico utilizando tecnologia, né? E aí tem vários outros aí que a gente já vem trabalhando há mais tempo. Só para dar alguns exemplos para vocês aqui de startups que a gente vem trabalhando, a gente tem a startup Authenticity, que é uma startup americana, que a gente está trabalhando com blockchain
para a gente ter uma rastreabilidade de toda a nossa cadeia, porque o zinco que a gente produz em Três Marias, por exemplo, é um dos zincos de menor pegada de carbono do mundo. Então, a gente prova para o nosso cliente final que aquele zinco realmente ele tem baixo gases de efeito estufa. Então, a gente consegue mostrar isso tudo via plataforma blockchain, né? E, além disso, melhora todo o controle da logística de todo o produto que a gente tem, dos fornecedores e tudo mais. A gente está trabalhando também com uma startup também canadense, que é a Rockmass, que ela faz utilizando um tablet, e no início era até um sensor, aquele sensor Kinetic de videogame, hoje já é um sensor melhor, mas consegue, por exemplo, fazer análise de frente de lavra. As nossas minas praticamente todas são subterrâneas, então você consegue fazer análise de frente de lavra, análise de fraturamento de rocha, de forma muito mais segura e rápida. Então, a gente melhora a segurança das pessoas que trabalham dentro da Nexa, e a gente aumenta a produtividade muito com esse software deles, que a gente consegue fazer a liberação da frente de lavra muito mais rápido do que a gente fazia antes. Então, a produtividade da mina aumenta. E uma das startups que a gente tem aqui, que é a ZEG, a ZEG tem uma tecnologia muito interessante, que ela consegue fazer gaseificação de lixo urbano. Então, a gente vai instalar essa máquina aqui, que é um gaseificador de lixo urbano ou de biomassa. A gente vai instalar lá na nossa planta de Juiz de Fora, e a gente vai gaseificar lixo da cidade de Juiz de Fora, e a gente vai produzir vapor. Então, essa tecnologia é patente da ZEG, que já, inclusive, a ZEG é uma startup que veio do MyLab 1, que ela já foi investida, ela já recebeu um primeiro aporte de 100 milhões e agora está recebendo um segundo aporte de quase $500 milhão. E ela está vendendo praticamente hoje para o mundo inteiro. Para vocês terem ideia, hoje a produção dela, ela produz essas máquinas aqui lá em Santiago do Chile. Então, ela, na época, era uma startup aqui do Brasil, que eram 3 pessoas praticamente, assim. Então, foi bem legal. Então, a plataforma MineLab, ela continua aberta, ela está aberta 100% do tempo. E esse aqui é o site MineLab, então quem quiser entrar lá, tem várias outras informações que aqui pelo tempo eu não consigo ficar dando muito detalhe para vocês. Era isso. Falando sobre a Nexa, era isso que eu queria passar para vocês, e para vocês terem uma ideia de como foi um pouquinho aí a história, né? Então, startup, no final, para a Nexa, foi o último passo que a gente deu. Antes, a gente começou a trabalhar com a universidade, criamos uma governança, mudamos internamente para depois vir trabalhar com startup. Startup é o último passo. Na graduação de risco interno nosso lá, startup é o que tem o maior risco, porque você tem risco de várias coisas lá dentro. E agora só falando um pouquinho vou falar um pouquinho para vocês também do MineHub, né? A Nexa, justamente por entender que colaboração é um pilar, para a inovação aberta, né? Então, a Nexa foi uma das empresas fundadoras do MineHub. Então, o MineHub hoje, ele é uma junção, né, de mais de 20 mineradoras e mais de 20 fornecedores também, junto com startup, para a gente poder fazer inovação conjunta, né, inovação colaborativa, para a gente poder pensar o que vai ser realmente e executar, né, o que é a mineração do futuro. Você pode, por favor, colocar a apresentação 2 para mim, por favor? Então, justamente porque a gente pensa dessa forma, a gente acredita que realmente isso é possível, essas mineradoras criaram o MineHub, e o MineHub ele não é só um programa de startup. O programa de startup é o que normalmente aparece para o mercado do MineHub. Mas o MineHub não é só isso, né? O MineHub, ele é justamente o setor mineral como um todo, levar desafios para o MineHub, ou seja, o que é desafio para eles? Que são principalmente desafios disruptivos, o que realmente vai mudar o setor, e o MineHub vai fazer uma inovação setorial, e a gente lá dentro, a gente olha cultura, ou seja, a gente ajuda na cultura, mudança de cultura dentro das mineradoras, a inovação disruptiva, principalmente, e comportamento. E o comportamento que a gente fala aqui é principalmente comportamento colaborativo.
ter comportamento colaborativo não é uma coisa tão simples assim, é mindset das pessoas mesmo. Isso tem que ser conversado o tempo inteiro para a pessoa entender que dividir ideia, trocar ideia, fazer benchmark hoje é uma coisa que tende a se tornar cada vez mais normal, cada vez mais frequente isso acontecer. Então, isso a gente faz bastante lá, então, ou seja, é um ambiente colaborativo e receptivo e não competitivo. Que a gente hoje é um andar do WeWork lá de Belo Horizonte, é um andar inteiro, que é o Mining Hub. O IBRAM de BH, o escritório do IBRAM de BH está lá dentro, está dentro do Mining Hub. E todas as mineradoras têm cadeiras lá, com pessoas lá, tem gente, inclusive, que está... As pessoas das mineradoras não estão nem trabalhando no escritório da mineradora, fica trabalhando lá no Mining Hub e vai no escritório da mineradora quando tem alguma reunião específica. Então, é um canal de inovação aberta como um todo, então a gente está... Inovação aberta como um todo mesmo, a gente está... Lá tem troca com universidade, troca com o governo, fornecedores e parceiros e startups. Startups é um dos itens, realmente lá é um local de inovação aberta como um todo, né? Para a gente pensar o que é a mineração do futuro, né? Quem está lá dentro hoje? São essas mineradoras que estão hoje lá dentro, são mais de 20, esse número aqui ele muda toda hora, tipo, era 22, já virou 23, agora ontem já teve assinatura, já são 24. Então, são todas essas mineradoras que já estão lá. São todos esses fornecedores que estão lá dentro, é a mesma coisa também, tipo, ontem já 2 fornecedores novos já fecharam para assinar um contrato para entrar. Então, isso está cada dia aumentando mais, e o que é muito interessante, porque lá é um espaço de colaboração, então, quanto mais gente estar lá dentro, melhor, mais a gente vai ter troca de ideias, mais a gente vai conseguir realmente criar a mineração do futuro, né? E a gente tem alguns parceiros institucionais aí, né, que é o próprio IBRAM, que já está lá dentro, a Neo Ventures, que é uma aceleradora de startups, que nos ajudam lá com o programa com startups, e o próprio WeWork Labs, que é um programa dentro da WeWork para fazer esses novos formatos de trabalho, né, que é o caso do Mining Hub. Né. Então, a gente faz diversos eventos lá, tipo, é uma constante troca de conhecimento. Então, por exemplo, coisas que aconteceram lá. A gente criou, por exemplo, grupos de discussão de jurídicos. Então, os jurídicos de todas as mineradoras conseguiram fechar uma minuta de contrato única, que serve para todas as mais de 20 mineradoras, para contratar uma outra entidade. Pode ser contratar uma startup, ou contratar uma universidade e tudo mais. Então, isso aí em si já é um ganho enorme. Esses jurídicos ficaram 2 meses discutindo esse contrato, mas hoje nós temos uma minuta única de contrato para fazer isso. A gente tem esses grupos de trabalho. Então, por exemplo, lá dentro tem um grupo de trabalho de suprimentos. Os suprimentos das mineradoras ficam discutindo entre eles como melhorar o processo de suprimentos, deixar ele menos burocrático, mas cumprindo ainda o compliance que todas as empresas têm, mas para que a gente faça contratações mais rápidas, mais fáceis, mais ágeis, que todo mundo, que a gente realmente consiga botar para dentro as novas tecnologias, né? Muita troca de benchmark interno lá, tipo, as próprias mineradoras fazendo apresentação para as pós-mineradoras lá dentro, acontece muito. Você tem lá dentro, tem um programa com CEOs, por exemplo, o CEO de cada mineradora vai lá fazer uma apresentação dentro do Mining Hub sobre algum desafio específico que o setor está passando como um todo. Então, ele realmente é uma troca de conhecimento, assim, uma coisa absurda. Vários professores vão lá, vários fornecedores vão lá apresentar as suas soluções. Tá? A gente trabalha em temas lá no Mining Hub, então os temas que a gente levantou e que a gente vem trabalhando desde que o Mining Hub foi criado, né? O Mining Hub ele nasceu em janeiro. Janeiro desse ano, foi a inauguração dele, foi inclusive antes da tragédia lá de Brumadinho. Então, e a gente lá em janeiro, antes disso, a gente já vinha trabalhando com esses temas, né, que é justamente o tema de tailing dams lá, de resíduos, barragens, né, água, energias renováveis, eficiência operacional, segurança e a parte social aí que a gente também já vem trabalhando. Então, esses já são os temas que normalmente a gente trabalha hoje dentro do Mining Hub.
Só alguns números para mostrar para vocês a questão das parcerias e troca de conhecimentos, né? Então, por exemplo, teve uma visita lá, que todas as mineradoras praticamente, e alguns fornecedores, visitaram lá o centro de controle que a Samarco tem para monitoramento de barragens, lá em Germano. Então, foi uma troca de experiência que é riquíssima, que praticamente todas as mineradoras aprenderam muito mais com a Samarco, que passou pelo primeiro problema lá em 2015, e foi uma troca de experiência riquíssima para todos que foram lá nessa visita. Então, são coisas desse tipo que a gente faz lá dentro do Miner Hub, para realmente fazer com que o setor melhore como um todo, né? Todas as mineradoras melhorem. A gente tem o nosso programa com startups, especificamente, é um programa, que é o programa com startups, que a gente chama de M-Start, né? O M é de Mining, M-Start, que, só para mostrar alguns números para vocês aqui, a gente tem os nossos temas comuns, né? A gente abre editais, onde as startups se inscrevem, né? Tem um site, eu vou falar aqui do site, que é onde as startups se inscrevem. A gente faz lá bootcamps dentro do Mining Hub, né? Dentro do espaço do Mining Hub, para que as mineradoras, os profissionais das mineradoras discutam, por exemplo, durante uma semana, discutam com as startups ou com os empreendedores que colocaram as soluções, para que eles consigam montar um business case de como aquela solução pode ser aplicada especificamente dentro de cada mineradora. Depois disso, eles fazem as que são realmente escolhidas, né? Eles fazem uma POC, né? Então eles vão lá realmente dentro da mineradora e fazem um teste em loco daquela solução e medem os resultados, né? E esses resultados depois são apresentados no Demo Day, que a gente faz, que normalmente as POCs duram aí 4 meses, né? É o que normalmente, em média, a gente tá gastando para fazer os testes. Então, na verdade, as mineradoras, elas são clientes anjo, né? A gente normalmente, dentro do Mining Hub, a gente não pede participação acionária na startup. A gente realmente, as mineradoras, o Mining Hub como um todo, o dinheiro que é aportado para fazer a adaptação da solução que a startup tinha para as mineradoras em si, trazer aquela solução para o setor mineral. E as startups, elas continuam com a sua participação acionária, eles podem vender para quem eles quiserem. Na verdade, o setor mineral, ele quer melhorar como um todo, utilizando as tecnologias, não quer ser dono da startup. Esse aqui é o ponto. Então, só para vocês entenderem aí, né, o M-Start no ciclo 1, aí, a gente teve 15 desafios lançados, mais de 200 inscrições e 10 provas de conceito que foram feitas, né? Só para vocês terem ideia, né, se uma mineradora implantar todas as soluções que foram testadas no primeiro ciclo, podia reduzir até 10% do consumo de diesel, geração de receita de mais de 50 milhões por ano, redução de 50% da poluição gerada por equipamento de mina, aproveitamento de mais de 14 milhões de toneladas de rejeito por ano. Isso tudo com aumento de segurança, melhoria de alocação de recursos, redução de tempo de resposta e assim vai. São vários. Você tem realmente ganhos, que são ganhos palpáveis financeiros que foram medidos, mas você tem vários outros ganhos que você melhora a empresa em si, as áreas da empresa como um todo, que alguns a gente consegue medir, mas outros você só vai conseguir enxergar no médio prazo. No ciclo 2, a gente teve aí 6 provas de conceito que ainda estão em execução, então elas ainda estão no meio da prova de conceito, e essas aqui são as empresas que estão aí fazendo os testes aí do ciclo 2 e do M-Start. E a gente lançou o ciclo 3 dentro da Exposibran. Então, no meio da Exposibran, a gente lançou o ciclo 3 com esses desafios aqui, né? Dentro de eficiência operacional, gestão de comunicação em relatório diário de obras, digitalização de operações, medição de volume de pilha de minério automática, né? E assim vai, né? Método para remoção de fósforo lá no caso da Samarco. Então tem várias aqui, ó, dentro do desenvolvimento social. Novas tecnologias para reduzir ruído próximo a comunidades vizinhas, e assim vai. Reaproveitamento de rejeito, que é o lá da Nexa, lá, que a gente está querendo transformar o rejeito em novos produtos. Então, a gente tem diversos
desafios que hoje estão abertos dentro lá da plataforma do Mining Hub, né? Mining Hub, você tem, o site é minehub.com.br, né? Lá dentro você tem lá, inscreva-se no MStart Ciclo 3, na hora que você clicar aqui, vai aparecer o MStart, e aí, até dia 11 de outubro, ainda está aberto para que as startups, os empreendedores possam se cadastrar lá para esse próximo ciclo. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado aí e estou aberto a perguntas aqui, pedir desculpa, já que realmente eu vou ter que sair logo em seguida. Conversando, né, sobre a iniciativa da Nexa e sobre a experiência do Rodrigo, que agora assume, né, você assume o seu cargo agora no Mining Hub ontem, que é o presidente do Mining Hub. Então, o Rodrigo, que desde ontem é o presidente do Mining Hub, as empresas vão se revezando, não é assim? Assumindo a presidência do Mining Hub, o que eu acho também muito saudável, né? Bom, então, vamos aproveitar essa oportunidade que temos aqui né, já tem Boa tarde, Ricardo Leal, é o diretor de inovação da UF, Universidade Federal Fluminense. Você comentou que no Mining Hub vocês não vão ter participação acionária. E no caso da Nexa, é o mesmo modelo? Ou seja, vocês só fazem um contrato para implantar a tecnologia e depois a startup pode usar isso, enfim? Ou vocês vão ter alguma participação ou alguma restrição a um uso para um concorrente ou outra empresa, etc. Também sou conselheiro da BM, esqueci. Legal. Na Nexa, lá em 2016, a gente realmente começou dessa forma. A gente começou como equity free, a gente não queria participação. Mas agora que a gente já tem aí 25 contratos aí com startups, empreendedores em geral, a gente, em alguns contratos, a gente coloca alguma restrição para concorrente direto, né, para zinco, produtores de zinco, e a gente já está pensando já que realmente algumas startups vale a pena a gente entrar com participação. Depende muito, é caso a caso, a gente discute contrato a contrato. Mas, no geral, as startups podem, ou os empreendedores, eles podem vender para quem eles quiserem. Tipo, se foi um ou outro contrato que a gente realmente teve uma discussão diferente. Bom, Rodrigo, você, na sua apresentação, você falou que as startups, na escala de aprendizagem da Nexa, a startup foi a último, né, pelos riscos envolvidos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses riscos na sua avaliação. Mas ainda, em acréscimo, algumas lições aprendidas. Ao longo desses últimos, desde 2014, né, a gente está falando de 5 anos aí trabalhando com startups. Primeiro falando de riscos, né, assim, na hora que a gente começa a trabalhar, porque quando você está trabalhando com a universidade, na verdade, você está olhando mais, muito mais o risco tecnológico, né? Você está desenvolvendo uma tecnologia nova, tal, que quando é com a universidade, essa tecnologia ela normalmente nem existe, ela realmente é uma coisa, ela é bem nova, então o risco que você está exposto é o risco tecnológico, daquela tecnologia dar certo ou não, ou dela ser viável tecnologicamente ou financeiramente ou não, né? Mas na hora que você começa a passar para startups ou empreendedores em geral, além do risco tecnológico, você tem o risco de negócio, porque o modelo de negócio tem que casar com o modelo de negócio que a empresa está disposta a assumir, e você tem o risco das próprias pessoas, tanto os empreendedores quanto as pessoas de dentro da empresa, Nexa, por exemplo, estou falando da Nexa, que o empreendedor ele tem que ter todos os conhecimentos, ou a equipe da startup tem que ter os conhecimentos para tocar a parte tecnológica, a parte de negócio, a parte de finança, a parte de marketing, e vários das startups, justamente por ser uma startup, não está totalmente concebida, alguns conhecimentos ainda faltam para a própria startup.
E internamente, para a empresa, alguns conhecimentos, principalmente de metodologias ágeis e tudo mais, como trabalhar de forma mais integrada, também faltam. Então, você sai de um risco só tecnológico para risco de pessoas, de negócio e tecnológico, você aumenta muito. E para isso tudo casar e você conseguir implementar realmente uma solução nova dentro de uma planta nova, uma planta que está rodando e tudo mais, não é simples. Os riscos vão, do mesmo jeito que a tecnologia é exponencial, a nova tecnologia é exponencial, os riscos também são exponenciais. Mas, quando dá certo, o ganho é muito grande. Então, eu até comentei isso na minha apresentação da Nexa, né? A própria presidência, o próprio conselho nosso entendeu isso já. A gente trabalha dentro da governança de inovação da Nexa, a gente tem um funil. A gente hoje trabalha mais ou menos, são 100 projetos por ano. E o nosso board entende que vários deles vão morrer. E que startup está no nível de risco, que é um dos mais altos, que a maioria vai morrer. Mas as que dão certo, o ganho é muito grande. Eu vou falar a principal lição aprendida, assim, que a equipe nossa lá internamente sempre fala, né? É justamente a relação entre as pessoas, né? Então, você ter justamente a escolha de com quem você vai trabalhar, ela passa muito pela relação interpessoal. Então, realmente a startup tem que querer muito trabalhar com a empresa e as pessoas da empresa têm que querer muito trabalhar com a startup, para realmente virar uma equipe única. E essa equipe única fazer a implementação. Acho que esse foi o principal aprendizado que a gente teve, todas as pessoas internas, porque dentro da Nexa, a gente já teve aí mais de 300 pessoas trabalhando com startups aí nesses contratos todos. A grande maioria dessas 300 empregados Nexa, né, só, né, que eu estou falando. A maioria desses 300 empregados Nexa que realmente já trabalharam com startup, acho que praticamente todos me falaram isso, a mesma coisa. Que realmente tem que criar esse grupo único. Senão é muito difícil fazer a implementação. Bom, se alguém tiver outra pergunta, não queria monopolizar, mas eu tenho uma dúvida. Eu trabalhei 30 anos em grandes empresas siderúrgicas, nacionais e internacionais, sempre trabalhando com área de pesquisa, e a gente tinha muita dificuldade de implantar nas áreas de produção. Com startups, eu imagino que seja ainda maior. Como é que você descreveria a resistência ou como vão ser vencidas ou foram vencidas as resistências internas das grandes empresas em implantar soluções, inovação aberta, etc. Na Nexa, a governança de inovação ela fez toda a diferença. A gente modificar os procedimentos internos da empresa para que a gente fizesse uma implementação com menos travas burocráticas fez toda a diferença. Mas, realmente, quem implementa são as pessoas. Então, a pessoa que está puxando o projeto desde o início, tanto projeto de pesquisa, pode ser um projeto de pesquisa de universidade, ou pode ser um projeto com startup, que a gente também considera como, no fim, ele entra dentro do funil nosso, como se fosse um projeto de pesquisa, mais na frente no funil, mas é como se fosse um projeto de pesquisa, para já fazer um teste industrial, por exemplo, mas está dentro do funil de inovação. Essas pessoas, elas têm que realmente ter um perfil de intraempreendedorismo. Então, essas pessoas que realmente elas compram e vendem, elas compram o projeto e vendem internamente e elas implementam. A gente não tem nenhum pesquisador da Nexa que faz só a pesquisa e depois entrega para outro, não. Quem assumiu o projeto ali no início vai tocando ele até o final, até implementar. Porque normalmente não é uma pessoa, né? Vem aquela equipe que assumiu no início, ela vai até implementar até lá no chão de fábrica. E aí as pessoas aquele grupo de trabalho, ele vai tendo mais gente sendo incorporada, a equipe vai aumentando, mas aquele grupo inicial continua até o final. Isso também faz toda a diferença. Se aquele grupo inicial sair, a chance de não implementar é enorme, porque ele detém todo o conhecimento, ele sabe aquele grupo inicial sabe toda a dificuldade que teve até chegar lá na frente.
Eu vou falar rapidinho o que talvez seja importante. Quando a gente tem uma iniciativa como essa, a gente cria um grupo de trabalho, uma equipe, que tem pessoas da empresa, que está, no caso, uma startup, e da empresa que está interessada em aplicar aquela tecnologia. Esta equipe, eu acho que faz toda a diferença, porque você inovar, você tem que superar muitas barreiras. E esse senso de pertencimento que a empresa tem, a empresa que é o cliente, quando ela trabalha dessa forma, cria um momento que é diferente de resolver problemas e superar barreiras. Então, talvez um pulo do gato seja criar este sentimento de estamos desenvolvendo juntos. O que traz uma reflexão que eu acho muito interessante, que algumas soluções que estão sendo objeto de trabalho no Mining Hub, já existem soluções no mercado. E essas soluções no mercado, em tese, seriam muito mais fáceis de serem adotadas do que desenvolver. E, no entanto, acontece isso. Então, eu fiquei refletindo assim, por que acontece isso? É porque, dessa outra forma, você cria esse senso de pertencimento. Bom, temos mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Miller, sou do Instituto de Desenvolvimento Integrado, é um prazer te conhecer, Rodrigo. É o seguinte, eu venho inclusive pesquisando sobre o tema, né, que é o conflito de mindset entre as startups e as empresas, né, os incumbentes, nesses programas de inovação aberta com startups, né. As startups, elas constantemente se queixam, né, do processo burocrático, né, a demora no processo decisório, e a constante provas de conceito que são exigidas por parte das grandes empresas, que ainda não estão necessariamente, né, com a devida cultura, né, alinhada com as startups. E do outro lado também, as startups também, elas têm aquela ansiedade natural de implementar o projeto, mas não entendem que isso envolve uma estrutura grande, né, quando se trata de uma grande empresa, né, e isso acaba ameaçando esses programas que são inicialmente promissores. Eu gostaria de saber se a Nexa, por ser uma empresa com um DNA inovador, ela já preparou a estrutura organizacional dela com intraempreendedores que são facilitadores desse processo, ou se ela ainda encontra desafios, né, para implementar esses projetos. Um pouco eu falei naquela hora que eu estava contando a história, né? A gente começou dessa forma, pegamos algumas pessoas que foram os intraempreendedores, mas ao longo dos anos, porque isso a gente começou lá atrás, 2011, 12, à medida que a gente foi vindo na história e que os projetos foram saindo, as próprias áreas da empresa e as outras áreas começam a assumir outras coisas que antes estavam mais na área de tecnologia e inovação. Então, por exemplo, hoje a gente já tem um programa de intraempreendedorismo, que é a área de gestão, em geral, de todas as plantas, a gestão cooperativa já toca. Você tem o programa sendo tocado de cultura de empreendedorismo, tal, que o DHO toca. Então, você tem a empresa inteira vem trabalhando dessa forma hoje. E a gente mudou vários procedimentos lá atrás, mas a gente continua mudando. Todo ano a gente muda alguma coisa, a gente tenta melhorar alguma coisa. E até, inclusive, por exemplo, esses grupos de trabalho dentro do Mining Hub, de jurídico, de suprimentos, de DHO e tal, eles ajudam muito nisso também, porque todo mundo está querendo deixar o setor mais ágil, menos com cara de setor tradicional, e ajuda bastante esses grupos de trabalho, essas trocas de experiência. Então, a gente já vem fazendo isso há mais de 8 anos já. E ainda tem espaço, tá? Já tem 8 anos que a gente faz isso, mas ainda tem muito espaço para fazer.